boa noite. Este é um momento importante e histórico para a Rádio Novo Tempo. O curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias começa agora. E o objetivo é incentivar você a ter uma melhor qualidade de vida se livrando do cigarro. Desejamos que você tire proveito e a sua decisão de deixar de fumar certamente vai melhorar a sua vida em todos os aspectos. Vamos falar um pouco agora com o diretor da Rede Novo Tempo de Rádio, Hamilton Menezes. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Elias. Boa noite, ouvinte da Rádio Novo Tempo. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com você nesse momento tão importante, tão especial na história da Novo Tempo. O que motivou, Hamilton, a abertura do curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias pelo rádio? Olha, a Rádio Novo Tempo não poderia ficar de fora de um projeto tão grande, tão importante, de ajudar os nossos ouvintes. Quantos de nós, quem sabe, já perdemos amigos, familiares, pessoas queridas por causa desse veneno que o cigarro transmite ao ser humano? Então, por causa disso, oferecendo uma oportunidade, uma ajuda aos nossos ouvintes, independente de religião, de grau cultural, de poder aquisitivo, nós resolvemos trazer para a Rádio Novo Tempo o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Obrigado, Hamilton, pela iniciativa, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E daqui nós vamos, a partir de hoje, ouvir especialistas, depoimentos de pessoas que conseguiram vencer o vício. Isso é muito importante, fazendo o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias, que é um trabalho já realizado pela Igreja há muitas décadas. Com certeza. Você ouve agora uma reportagem de Luciane Rocha. Em seguida, vamos conversar com o professor João Batista Costa, autor do livro O Fumo no Banco dos Réus. Você vai acompanhar também o depoimento de um homem que fumou durante 50 anos e venceu o vício. O hábito de fumar, que causa dependência, se espalhou por todo o mundo de maneira espantosa. Já no ano de 1560, quando folhas secas do tabaco foram oferecidas à rainha Catarina de Médici, os papas excomungavam quem usava a droga. O tabaco foi descoberto por Jean Nicot, e foi ele quem levou as folhas da planta para a rainha. De acordo com os estudiosos, por ser uma droga, o uso do cigarro abre as portas para o uso de outras drogas mais pesadas. Mas não é só o perigo da dependência e das doenças que ameaçam os usuários do cigarro. A aceitação social hoje de quem fuma parece ser mais limitada. Quem fuma tem mais dificuldade de se relacionar em ambientes onde as pessoas não fumam. Algumas empresas proíbem seus funcionários de fumarem em seus ambientes de trabalho. Nunca houve, como hoje, campanhas de combate ao fumo que conta com a participação de órgãos de saúde internacionais. No Brasil, existe uma lei que proíbe a propaganda de cigarros nos meios de comunicação desde o ano de 2000, e a proibição do uso do cigarro em repartições públicas. O uso e a comercialização do fumo ganhou campo, também por fatores econômicos, de um lado, e prejuízos aos cofres do governo com o tratamento de doentes. A indústria do fumo gera emprego tanto nas cidades quanto no campo, desde o que cultiva o tabaco aos funcionários das indústrias responsáveis pela fabricação do produto para a venda. E a grande maioria dos fumantes vive em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. No mundo, dos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de fumantes, 80% vivem em países em desenvolvimento. A cada dia, cerca de 100 mil jovens em todo o mundo começam a fumar. Certamente isso é um prato cheio para quem vive da produção e comércio do fumo. Por outro lado, são gastos bilhões de dólares por ano no mundo para tratar de doenças provocadas pelo uso do cigarro. O tabagismo é a maior causa evitável de morte por doenças crônicas não transmissíveis. Por causa desses prejuízos e para garantir uma melhor qualidade de vida, o Brasil articula um programa nacional para o controle do tabagismo. Mesmo sendo um país em desenvolvimento e grande produtor de tabaco, o governo tem conseguido bons resultados no controle do uso do tabaco. Entre 1989 e 2002, houve uma queda de 32% no consumo per capita de cigarros. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, o índice de fumantes era de 30% em 1989 e caiu para 21% em 2001 e para 17% em 2003. A Rádio Novo Tempo quer ajudar a diminuir ainda mais esses números. A Novo Tempo tem o objetivo com esse curso: ajudar você a deixar o hábito de fumar para que você tenha uma melhor qualidade de vida.
Vamos conversar agora com o professor João Batista Costa. Ele é pesquisador e palestrante de cursos para ajudar pessoas a deixar de fumar. Ele também é membro do Grupo Assessor do Ministério da Saúde para o Controle do Tabagismo no Brasil e ex-gerente de pesquisas da agricultura do fumo no Brasil. João Batista lançou, em 1984, o livro O Fumo no Banco dos Réus, pela Casa Publicadora Brasileira. E a partir de hoje, ele está com a gente no curso Como Deixar de Fumar, em 5 dias, pela Rádio Novo Tempo. João Batista, o seu livro tem 21 anos e na época que você lançou, parece que campanha contra o fumo não era tão intensa como é hoje. Como foi a repercussão e a aceitação de sua obra, O Fumo no Banco dos Réus, em 1984? Na realidade, eu estou envolvido com as campanhas preventivo-educativas em relação ao tabagismo já há 43 anos. E nós inicialmente tínhamos alguma dificuldade para provar, para justificar a agressão do fumo no corpo humano. Mas fomos chamados a fazer palestras em colégios, em empresas, no primeiro, segundo, terceiro grau, etc. E as coisas foram crescendo e nós percebemos que havia necessidade de nos aprofundarmos nas pesquisas em relação ao que tem dentro do cartuchinho chamado cigarro. E foi o que fizemos. E depois, então, dirigindo o curso de Como Deixar de Fumar em 5 dias, justamente um jornalista aí do Rio de Janeiro, da Globo, trouxe por várias vezes colegas dele para fazerem cursos conosco em Porto Alegre, me perguntou por que eu não fazia um livro daquelas coisas que eu dizia. E eu disse a ele que eu nunca tinha sonhado em escrever alguma coisa, não. E finalmente ele pediu autorização para confabular junto à cúpula diretiva da Globo e 30 dias posterior vieram-me com a proposta de uma edição de 12 mil volumes, 6 eles me dariam e os outros 6 eles distribuiriam seus patrocinadores. Aí, nessa altura dos acontecimentos, eu consultei a Casa Publicadora Brasileira para obter permissão de usar algumas imagens e a cúpula diretiva achou por bem vir me visitar e o redator-chefe veio e levou para a Casa Publicadora e a primeira edição foi 100 mil exemplares para minha surpresa. E posteriormente tivemos até a 5ª edição e já há 15 anos então pedimos que não reeditasse mais porque nós precisaríamos atualizar. Mas foi realmente um sucesso muito grande, pois que a editora vendeu 180 mil exemplares no Brasil. Você falou em atualização na obra. O que é necessário alterar hoje com relação ao conteúdo do livro? O que mudou? O cigarro hoje é mais prejudicial? Depois que o Ministério da Saúde me deu a gerência de pesquisa da agricultura e ecologia do fumo, fomos nos aprofundar para ver o que existe dentro do cigarro de hoje. E nós tínhamos feito uma abordagem muito tímida por não termos subsídio suficiente. Então daí nós tivemos maiores subsídios. Posteriormente, como membro do Grupo Assessor do Ministério da Saúde, ligado à Organização Mundial da Saúde, visitando a América do Sul, América do Norte e Europa, em conclaves mundiais da Organização Mundial da Saúde, a gente então se inteirou de coisas que não estavam acessíveis e não estão acessíveis para qualquer pessoa. E aí então tivemos novos dados, esses novos dados precisam ser inseridos. Quanto ao aspecto de cunho científico, este está praticamente intocável. Existe alguma diferença hoje, o professor João Batista Costa, entre o fumo ontem e o fumo hoje? O que mudou nesse caso? Em primeiro lugar, até 1970, em termos, o fumo fumado era um fumo in natura, ou seja, era aquele fumo que o agricultor semeava, germinava, cultivava, secava, curtia, trançava, picava, fazia o seu chamado palheiro ou industrializava, e aquele fumo natural tinha 36 substâncias tóxicas, meia dúzia de substâncias que causam câncer. O fumo de hoje recebe na agricultura, então, desde o preparo do solo até a colheita, ele recebe cerca de 600 substâncias químicas, substâncias tóxicas. Ali não tem vitamina, proteína, sal mineral, ferro, fósforo, cálcio, ele só tem química. Posteriormente, no preparo do canteiro, quando eles vão fazer esterilização, eles colocam ali brometo de metila, gás terrivelmente mortal, usado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, onde matou milhares e milhares de judeus. Aquele produto, ele infiltra-se no solo, ele é vedado com uma lona impermeável em cima para não matar o agricultor, só se escapar um pouco daquele gás, o agricultor morre. E ele infiltra-se no solo, é a esterilização.
E ali então vai germinar as primeiras mudinhas de fumo com um gás tão terrível que não permite que nenhum inseto fique vivo, que nenhuma erva daninha possa nascer dentro do canteiro. Posteriormente, depois que quando eles vão transplantar essa mudinha, então vem o banho de raízes, acefato cresol, nortênio 750, e são produtos altamente letais. Então eles dão o banho de raízes, levam para a lavoura, plantam, ai do inseto que vir nas raízes do pé do fumo picar, picou, morreu. E alguns dos produtos que eles usam para proteger o cigarro, ou seja, o fumo, se o agricultor sujar as suas mãos, lavar as suas mãos em qualquer recipiente, deixando a água ali, se a vaquinha, o terneiro, a galinha, o marreco bebeu, morreu. São elementos altamente tóxicos. Na industrialização, estão colocando não menos do que 134 outras substâncias químicas, uma das quais ainda vem da América do Norte, em verdadeiros tanques, aonde eles colocam, quando depois de filetear o fumo, que entra num cilindro grande e vai afinando até a parte final do cigarro, quando aquele fumo vai passando ali já bem cortadinho, bem picadinho, como que numa forma de chuveiro, é injetado aquele produto. A tubulação por onde passa esse produto até chegar ao fumo é uma tubulação de aço inoxidável, ou seja, produto não corrosivo, não sujeito a ferrugem. De 3 em 3 meses eles precisam mudar aquela tubulação porque corrói, fura, come, pois esse produto é um dos últimos a ser colocados no fumo, além dos aromatizantes, fixantes, impermeabilizantes, antimofante, aglutinantes, conservantes. Esse produto tão corrosivo, ele adentra o corpo da pessoa, causando tantos males que não ocorriam no fumo que o meu pai fumou. Finalmente, na fumaça do fumo que meu pai fumou, repetindo 36 substâncias tóxicas, meia dúzia de substâncias que causavam câncer. Hoje, na fumaça final do nosso cigarro, temos 4.720 substâncias tóxicas, das quais não menos de 80 são cancerígenas. É uma verdadeira arma terrível que está matando a nossa gente por não estar devidamente informados. Daí, então, ter nascido o curso de como deixar de fumar em 5 dias, dentro da metodologia que eu aplico em todo o território nacional, já tendo dirigido 721 cursos de 5 dias, onde mais de 350 mil pessoas deixaram de fumar. E dos que assistem o curso completamente e executam o programa que nós sugerimos, 80% deles deixam de fumar. Daqui a pouco vamos saber como o cigarro é prejudicial à saúde, como o veneno do cigarro age no aparelho digestivo. O cigarro encurta a vida em 14 minutos. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo. Novo Tempo. Quando escuro se faz o meu viver, sua palavra é luz, amiguinho. Tome-me, com teu amor me envolve, ó Senhor. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, and friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them, and a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Esta é a sua Novo Tempo. Na Novo Tempo, nós levamos fé. A Voz da Profecia mantém uma escola radiopostal com milhares de alunos em todo o Brasil que estudam a Bíblia. Esperança. Por acaso algum de vocês que é pai dará uma pedra ao filho que pedir pão? Está na Bíblia. Amor. Aqui no programa Novo Tempo em Família, o que uma mulher cristã deveria fazer? Sensibilidade. Qual é o segredo para a vitória na vida cristã? Não estamos indo para o cativeiro. Essa é a rádio. Novo Tempo. Você está ouvindo Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Professor João Batista, o senhor falou anteriormente sobre o processo, como o tabaco é trabalhado, e o veneno que existe hoje no cigarro é muito mais perigoso do que o de antigamente. Como essas substâncias químicas e tóxicas atuam no organismo, em primeiro lugar, no aparelho digestivo, por exemplo?
fumo, ele começa a agredir o ser humano a partir dos lábios. É a primeira porção orgânica que toma contato com o fumo. E os nossos lábios têm porosidade. Todo o nosso corpo é poroso, transpira. E as substâncias cancerígenas do fumo são menores do que os orifícios que nós temos nos nossos lábios. Ali começa a adentrar 4.720 venenos e ali começa a agredir os lábios. De cada 100 pessoas que têm câncer de lábio, 93 delas são fumantes. Segunda sequência da agressão do fumo é as gengivas. Aí começa a vir as gengivites. Tudo que é it é inflamação. Então começa as inflamações das gengivas, começa a retração gengival, os dentes vão se expondo, as substâncias cancerígenas se infiltram na fissura, naquela fresta entre o dente e a gengiva, vão se alojando e ao longo dos anos vai dar a queda dos dentes. Existem Aliás, os fumantes eles perdem seus dentes em média 15 anos antes. Além do que, o fumante precisa colocar mais tempero no que come, porque ele perde o poder da gustação. Colocando mais picles, mais sal, só o sal por si só, ele dá retração gengival, da gengivite, da piorreia. Daí o homem perder os seus dentes e daí o câncer das gengivas também, que é muito agressivo. A outra sequência é a língua. Então, agredida a língua, perdendo o poder da gustação, vamos ter problemas. De cada 100 pessoas que têm câncer de língua, 95 deles são fumantes. Vamos ter também uma progressão de agressão em toda a cavidade oral. Vem a bochecha, vem com as estomatites, com as aftas, e os anos vão correndo, e em pesquisa já se demonstrou que pegando o alcatrão do fumo e passando delicadamente com um cotonete na orelhinha do cobaia, em 90 dias metade dos cobaias já tem leucoplasia, que é o início do câncer. Mais 10, 20, 30 dias pincelando uma só vez este produto, esses elementos vão ter 80% de já terão câncer. Veja bem, o fumante ele não pinça ou não pincela uma só vez por dia. Em média, o brasileiro fuma 20 cigarros por dia. Cada vez que ele fuma, ele está pincelando 20 vezes durante o dia. Então ele vai ter câncer da cavidade oral. No todo, de cada 100 pessoas que têm câncer da cavidade oral, 90 deles são fumantes. Então você veja o seguinte: perversão no sentido fisiológico, biológico, é dar às nossas porções anatômicas funções para as quais não foram dotadas pelo Criador. Nossa boca, que foi feita, e no momento estamos fazendo exercício para falar, foi feita para cantar, foi feita para assobiar, foi feita para sorrir, foi feita para beijar, foi feita para comer, foi feita para louvar o Criador. Para espanto do Criador, ele vê suas criaturas colocando um cilindro na boca com 4.720 venenos, com 80 substâncias cancerígenas e tocando todo esse produto de ponta a ponta. E veja bem, os fumantes de uma carteira de cigarro por dia, em um ano, eles deglutem com a saliva 1 galão de sarro do cigarro, sem perceber que a saúde e a doença entram pela nossa boca, sem perceber que eles, brincando um com o outro, diz que o peixe morre pela boca. Ora, sabemos hoje que de cada 100 pessoas que morrem no Brasil entre 35 e 69 anos de idade, de cada 100, 90 delas morrerão exatamente pelo que põem pela boca para dentro de seu corpo. Então, o Criador nos criou para vivermos uma longa vida, nos deu produtos na natureza para nos proteger. Entre estes está o fumo, que nos protege de picadas de insetos, nos protegia os nativos do leão, da onça, do tigre, porque eles esfregavam o fumo no corpo com proteção e não eram atingidos. Então foi feito para proteger o homem, não para ser deglutido pelo homem, fazendo uma perversão dos instintos naturais, porque o meu instinto natural me diz que eu quero viver mais e eu quero viver melhor. Entretanto, por desinformação, eu coloco tantos venenos dentro do meu corpo. Você ouviu os males que o cigarro causa ao aparelho digestivo. Amanhã, o professor João Batista volta falando sobre a ação do veneno do cigarro no sistema nervoso. Daqui a pouco, vamos ouvir depoimento de pessoa que venceu o cigarro. Um homem fumou durante 50 anos
e vencer o vício. Daqui a pouco. De cada 100 pessoas que têm câncer de boca, 90 deles são fumantes. Dicas. Se você já tentou e não conseguiu deixar de fumar, nós estamos aqui para te dar uma força. Algumas orientações vão ajudar você a se livrar do vício. Inicialmente, você pode até se sentir mal, com indisposição, dores de cabeça, mas isso pode ser vencido com sua perseverança. Nos primeiros 2 ou 3 dias, você terá que ser forte e ter muita garra. Os efeitos que você vai sentir é uma resposta de seu organismo para a desintoxicação. Durante o tempo que você fumou, seu organismo ficou impregnado de nicotina e outras substâncias tóxicas. E você vai se livrar de todas elas. Você deve decidir. Não basta você ter vontade de deixar de fumar. Você precisa decidir e dizer isso a você mesmo. Decidi deixar de fumar. Você deve dizer isso todos os dias e toda hora que você sentir vontade de fumar. Lembre-se das palavras: decidi deixar de fumar. Não são palavras mágicas, apenas para lembrar de seu compromisso com você mesmo. Atenção para o que você deve fazer durante o programa de 5 dias. Ao acordar pela manhã, durante os primeiros 3 dias, tome um banho quente, esfregando bem toda a pele. Enxague com água quente e continue esfregando toda a pele até que a pele fique rosada. Em seguida, rapidamente tome um chuveiro de água fria por 10 segundos. Para ajudar a purificar o corpo das toxinas do cigarro, no café da manhã coma frutas ou sucos, de preferência de frutas cítricas, como a laranja. É indispensável que você respire profundamente durante 2 minutos todas as manhãs ao acordar, com as janelas abertas. A água é indispensável. Você vai precisar de pelo menos 6 copos de água por dia. Não beba a água perto das refeições, pelo menos meia hora antes. A água ajuda a eliminar as toxinas pela urina. Durante o período de desintoxicação dos 5 dias, não tome café nem coma carne. Evite frituras e alimentos muito temperados e gordurosos. Você deve comer bastante fruta. O repouso é muito importante. Você deve dormir pelo menos 8 horas por dia e se levantar cedo. Por isso, é bom dormir mais cedo. Você deve trocar as roupas de baixo, as roupas íntimas, pela manhã e à noite, mesmo que pareçam limpas. E quando você sentir vontade de fumar, faça inspirações profundas durante uns 2 ou 3 minutos e beba um copo d'água. Você ainda vai ter outras informações e dicas para lhe ajudar a vencer o cigarro. Acompanhe o curso até o final. O cigarro diminui a capacidade do paladar. Os fumantes usam mais condimentos e sal para compensar essa deficiência. Novo Tempo. Quando escuro se faz o meu viver, sua palavra é luz a mim guia. Tome-me, com teu amor me envolve, ó Senhor. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, and friends of friends forever, if the Lord's the Lord of them, and a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Esta é a sua Novo Tempo. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata, www.redemaranata.org.br. Além de relatos maravilhosos e um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo. Depoimento. Nós vamos conversar agora com Newton de Souza Schwindt. Ele fumou durante 51 anos e conseguiu se livrar do cigarro em junho de 2003. Muito boa noite, Newton. Boa noite. Como é que foi a sua experiência como fumante e agora como você se sente ao ter deixado o cigarro?
Olha, minha experiência, eu sofria muito com o negócio de fumo. Fumo e bebida também, que eu fumava e bebia também. Que eu sempre, quase toda a minha vida, fui motorista de ônibus. Eu sofri muito nesse negócio, então nem almoçava direito, não comia direito, eu vivia em botequim, parava um pouco, fazia um horário ali de ônibus, mais ou menos, nos pontos, ia para as botequim, para comer salgado, e tomava um negocinho de vez em quando também. E cigarro direto. Era 2 maços de cigarro diária. Quanto tempo você conseguia ficar sem um cigarro na boca? Isso era muito difícil. Eu ficar menos de meia hora, era difícil. O máximo meia hora eu já estava pegando outro cigarro. Era de meia hora, 20 minutos. E quando eu largava o serviço, aí que ia para casa, aí eu fumava mesmo demais ainda. Tinha vez de eu acender até um cigarro no outro. Era bem forte mesmo o meu problema. Certo. Aí começou as tosses, já ultimamente já comecei a tossir muito e quase não dormia. E já preocupado também com o serviço, né? Eu toda a vida trabalhei em Friburgo Auto Ônibus e comecei trabalhando na aviação friburguense, que era proibido até fumar. E você fumava mesmo assim? Direto, não tinha problema. Agora, Newton, por que você decidiu parar de fumar? Foi por orientação médica ou foi uma decisão sua? Não, orientação médica. O médico falou que eu tinha de parar de qualquer maneira, que aquilo podia me dar um câncer e eu não me alimentava direito, eu tinha de parar, que eu já tossia direto. E minhas veias das pernas, estava tudo já entupido, eu nem podia quase andar. Aí eu procurei então, aí minha filha, ela frequenta a igreja adventista. Ela sempre frequentou e minha esposa também. Aí o pastor lá, um pastor da igreja lá, ele me convidou para mim fazer um curso lá. Aí eu fui fazer esse curso, fiquei lá 20 dias fazendo um curso lá e consegui um milagre. Eu sei que para mim foi um milagre. Certo. Eu praticamente estou curado, que eu parei mesmo diretamente de fumar, já vai para 2 anos e estou feliz da vida. O que você sente agora? Eu agora sinto saúde, eu ando, caminho, viajo, viajo sozinho, até minha mulher falou, você ainda viaja sozinho? Que minha idade, eu já vou fazer 70 anos. Sim. Vou fazer 69 agora e depois em junho e depois vou fazer 70 anos, já sou bem de idade. E toda a vida trabalhando, só eu me aposentei foi em 2000. 2000 para cá que eu me aposentei, que eu estou aposentado. Mas eu sempre trabalhei, e jogava futebol, sempre jogava futebol, nunca, não tive problema nenhum. Certo. Porque minhas vias nunca entupiram, mas ultimamente estava entupindo. Aí eu tive de parar para poder andar, agora eu ando normal. Eu faço aí minhas caminhadas, tá tudo bem, não tem problema nenhum, dormo bem, estou tranquilo. Certo. Newton, se você pudesse voltar no tempo, a idade em que você começou a fumar, você voltaria a fumar sabendo da experiência que você viveu sendo um fumante? Não, graças a Deus eu não acho que eu não continuaria de jeito nenhum. Eu fico até emocionado porque eu nem penso, nunca pensei mais em voltar a fumar e se Deus quiser, eu já estava até pensando em morrer, eu falei, não, agora vai ter mais vida para bastante tempo ainda. E eu tenho um médico aí, ele falou assim, rapaz, seu problema foi um milagre mesmo. Eu falei, não foi milagre, mas eu para mim me esforcei. Mas a igreja me ajudou muito, o pastor lá, eu até esqueci o nome, ele até parece que era de São Paulo, gente boa ele, e ele me orientou, eu fiquei tudo tranquilo. E lá dentro do grupo que eu estava, tinha uma porção de senhora, chorava até que queria deixar de fumar por causa dos filhos. Então eu me emocionei e falei, não, o negócio de vício é uma porcaria mesmo, você tem que largar isso. E pedindo sempre a Deus e a força que eles me deram, graças a Deus eu consegui. Certo. Ô Newton,
Tem o problema da saúde, né, que envolve aí o vício do cigarro, mas tem um problema também de relacionamento com as pessoas. Como é que você convivia com pessoas que não fumavam? Você era discriminado ou você se sentia mal no meio dessas pessoas? Não, eu era discriminado aqui dentro de casa mesmo. Eu nunca fumei dentro de casa, que eu respeitava muito minha esposa, mas ia para a janela fumar. E normalmente a fumaça vinha da janela, porque eu tinha de fumar com a janela aberta. Aí a fumaça vinha para dentro de casa. E a mulher e as crianças sempre, os netinhos sempre, que eu sempre vivi com os netinhos, vinham para lá, para casa, ficava lá. Então era muito desagradável aquilo. E mesmo dentro do ônibus, tinha vezes que eu não estava nem dirigindo. Eu ia viajando de um ônibus aí para fazer umas viagens aí, e chega a dar uma vontade de fumar. Aí eu ia pro último banco do carro, escondia lá, dava uma fumaçadazinha, e jogava fora. O motorista me chamava a atenção ainda. Certo. Era problema sério mesmo. Não conseguia superar a vontade, né? Que recuperar estranho. Bom, eu estava ofendendo os outros, porque é proibido. Eu fumava lá escondido e tudo. Não é um problema sério. Mas graças a Deus, Deus mesmo me salvou. Eu estou tranquilo, feliz da vida. Sobre isso aí, está tudo bem comigo. Ok. Newton, nós estamos fazendo pela rádio o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias para ajudar pessoas como você, que conseguiu aí se recuperar do vício do cigarro. Foi difícil para você? Como foram os primeiros dias que você deixou de fumar? O que você sentiu e como é que você se recuperou? O problema foi muito difícil mesmo para mim. A mim foi difícil porque eu tentei várias vezes. Mas o máximo que eu aguentava era 2 dias. Teve uma vez que eu estava doente, que eu estava muito gripado, eu aproveitei o embalo, mas fiquei uns 8 dias sem fumar. Mas eu já melhorei da gripe, aí pronto, já voltou aquela vontade louca e tive de fumar de novo. Mas essa última vez agora eu falei, não, essa aí eu tenho que parar mesmo. E se Deus quiser, eu rezei, minha filha me forçou também. Minha filha falou, papai, é dessa ou nunca? Vamos lá que o pastor vai te curar. Eu falei, você vai deixar de fumar. Certo. Então eu falei, então vamos nessa. Aí e ela sempre ia comigo, até para me dar força. E eu consegui, graças a Deus, eu acredito que não volto mais a fumar, de jeito nenhum. Ok. Ô Newton, o que você diria agora para as pessoas que ainda são fumantes e que desejam deixar de fumar? Eu aconselharia esse pessoal que fumam, que isso aí, eles têm que procurar um jeito, já que não tem força para parar de fumar, assim, que o certo mesmo é a pessoa parar, falar, não, está me fazendo mal, vou parar, e nem socorrer igrejas. Mas se for um caso que a pessoa está demorando, que está custando mesmo largar esse vício, eu acho que deve procurar a igreja adventista, principalmente adventista. Eu não sou adventista, mas minha família é, e eu tenho fé em Deus, que eu também ainda tenho que eu falei com ele, eu não estou preparado para seguir a religião ainda, mas eu vou me preparar e eu faço questão de me batizar na igreja adventista, porque eu não parei mesmo com o negócio do cigarro e bebida, parei com tudo. Agora eu estou levando uma vida muito feliz, comendo muitas frutas para me satisfazer, me voltar. Eu estou com um corpo normal agora, andando bem, tudo bem comigo. Então eu aconselharia a esse povo que procurasse fazer esses cursos, que eu me dei muito bem nesse curso. E esse curso eu acho que esse pastor, ele indica direitinho, ele explica tudo, o que as pessoas têm que fazer. E eu acho que isso é o ideal mesmo, para a pessoa largar esse vício ruim, porque o vício é bravo mesmo. Verdade. Esse vício mata mesmo devagar. Ô Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no curso Como Deixar de Fumar pela Rádio Novo Tempo. Deus te abençoe e muito sucesso, muita saúde, muita vida para você. Tá, eu agradeço também e se depender de mim para dar qualquer esclarecimento sobre isso, eu estou às suas ordens aqui. A gente agradece. Tá, um abraço para o senhor. Um abraço
e boa noite. Boa noite. O fumante não fica velho. Entre os fumantes que alcançam os 90 anos de idade, 631 morrem entre 41 e 55 anos de idade, vítimas do cigarro. Parabéns pela sua decisão em acompanhar este programa para ajudar você a deixar de fumar. Você aceitou o desafio de vencer o vício do fumo. Isso mostra que você é capaz. Continue com a gente. Amanhã vai ter mais informações, novos depoimentos de pessoas que fumavam como você e venceram o vício. Não é coisa fácil, mas com perseverança e fé em Deus, você está vencendo. Só faltam 4 dias para você se tornar uma pessoa mais saudável e feliz. Até amanhã. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo.